segredo para sair da CLT e começar o seu próprio negócio. É claro que existem desafios e não é tudo mil maravilha, como muitos realmente pensam. E também muitos estão aqui na internet dizendo que é muito fácil e que você não deve perder tempo. Bom, esse conteúdo, esse vídeo tem o intuito realmente de levar para você que está pensando realmente nisso, que está cansado do seu trabalho, que gostaria realmente de ganhar mais, gostaria de ter o seu próprio negócio. Esse vídeo ele tem o intuito de levar para você, não só esse vídeo, os outros também, conteúdo de responsabilidade, para que você realmente consiga fazer aí essa mudança, mas com menos riscos, com menos perigo, né? Perigo esse de talvez perder aí a única fonte de renda que você tem e não conseguir, é claro, ter aí os ganhos que você precisa para manter aí uma qualidade de vida. Bom, o fato então é que eu passei por essa mudança, eu consegui, na verdade, estar fazendo isso. E já contei em outros vídeos a forma a qual eu fiz. E vou comentar de maneira bem breve aqui, que para que você realmente faça isso de forma mais tranquila possível, continue na atividade profissional que você tem, onde você já está ganhando dinheiro, mesmo sabendo que essa atividade talvez não esteja te levando tanta alegria e também não te dê um resultado significativo, o resultado que você gostaria de ter com relação ao seu salário. Mesmo dessa forma, insatisfeito, continue, mas já comece a movimentar aí um trabalho em paralelo, um outro trabalho, uma outra geração de renda, uma atividade que faça com que você tenha um outro ganho. Então, perceba que dessa forma você acaba tendo uma garantia a mais, porque você continua trabalhando aonde você está, ou aonde você sempre esteve. E daí, sempre esteve até agora, né? E daí então, dentro desse contexto, mesmo que essa outra atividade a princípio não dê certo, você tenha que mudar alguma coisa, você precise um pouco mais de tempo, você tem a garantia de estar mantendo os seus rendimentos, né? E isso é muito importante para que você consiga, na verdade, estar honrando aí as suas despesas, né? Estar, na verdade, conseguindo cumprir todos os seus compromissos financeiros. Bom, então, a partir do momento que você começa a desenvolver uma atividade em paralelo, mesmo que a princípio ela não dê certo, hora ou outra ela vai dar, porque foi assim comigo. A primeira vez, na verdade, que eu comecei a tentar desenvolver aí uma outra fonte de renda em paralelo com o meu trabalho, e desde o início o meu plano sempre foi manter o meu trabalho como CLT até que a outra atividade que eu estivesse fazendo estivesse gerando uma receita maior, um resultado maior do que esse meu salário, e daí então eu pudesse fazer alguma adequação, né? Pedir as contas do meu trabalho como CLT, ou tentar aí ficar trabalhando em um período menor, se não fosse na empresa onde eu trabalhava, numa outra empresa, é claro. Bom, mas dentro desse contexto, a primeira tentativa que eu fiz acabou não dando certo. A primeira tentativa, na verdade, foi prestar serviços de manutenção voltados aí para residências e comércios, como marido de aluguel. Para mim, acabou não dando certo. Enfim, eu sei que várias pessoas, e não quero desmotivar ninguém,
Para mim, acredito que não deu certo porque eu morava num lugar onde eu não tinha muito conhecimento e já tinha assim algumas pessoas que prestavam esse tipo de trabalho que eram bem conhecidas já ali naquela região, né? Então eu acredito muito que para mim acabou realmente não dando certo por esse motivo. Mas é uma alternativa. Sempre, na verdade, pensar que não é uma regra, né? Se não deu certo para alguém, pode dar para outras pessoas, né? Você na verdade tem que entender que toda regra tem exceção. E é muito importante que você experimente. Eu, como estou dizendo, acabei experimentando e para mim não deu certo. Mas deu certo para quantas pessoas, né? Bom, a partir do momento então que eu percebi que não era realmente o caminho, eu comecei, na verdade, a pensar em estar trabalhando na internet. E daí eu comecei a estudar, ver quais eram as possibilidades reais de ganhar dinheiro e também procurar entender qual seria o tempo que essa atividade na internet pudesse trazer para mim resultados financeiros, né? Então, é claro que essas informações nunca são precisas, né? Mas você acaba tendo uma base, uma média. E o que eu percebi, na verdade, nesses estudos que eu vinha fazendo, era que trabalhar na internet seria algo interessante para mim, porque daria para começar com pouco, poderia trabalhar de casa mesmo, e a família poderia ajudar. Então fui unindo o útil ao agradável e passei a estudar e fazer testes. Comecei a aplicar vários testes até que eu encontrei um caminho inicial. Esse caminho inicial foi vender produtos usados, foi meio que um acidente, mas acabou dando certo e isso fez com que essa brincadeira, digamos assim, né, esse negócio tomasse proporções aí grandes e trouxesse um resultado muito bacana. Bom, então isso foi, na verdade, se tornando um negócio cada vez maior, e dessa forma eu consegui ir levantando um caixa para que eu pudesse pensar em alguma outra coisa. Quer dizer, eu já estava ganhando com esse trabalho, eu já estava ganhando um valor 2 vezes maior do que o meu salário, quando isso começou a tomar boas proporções. E daí então eu falei, pô, a sacada foi que eu entendi que tinha dinheiro ali na internet, porque até então existia o desejo, a vontade, mas era algo muito vazio, né? Não se tinha, eu pelo menos não tinha a ideia, a dimensão do que era aquilo. Eu nunca tinha tido um contato profissional com aquilo. E detalhe, na minha família nunca ninguém partiu para um rumo diferente, a não ser aí estar trabalhando como CLT. Então, para que eu conseguisse realmente fazer essa mudança, eu digo que foi o cansaço, na verdade, que
acabou impulsionando, né? O cansaço, a falta de perspectiva com relação a ganhos, né, melhores. Bom, mas enfim, então eu já estava ganhando aí 2 vezes mais do que eu ganhava como CLT. E o detalhe é que eu estava trabalhando em uma outra atividade profissional por durante meio período, onde eu tinha uma garantia. Era menor do que o salário que eu tinha antes na empresa, mas como eu já estava ganhando ali 2 vezes mais, eu falei, mesmo sendo menor, eu vou ficar com essa garantia. Foi assim que eu fiz. E daí então, esse negócio foi crescendo, 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 e de produtos usados na internet, produtos como comprava celular muitas vezes pela internet mesmo e vendia pela internet, com defeito, sem defeito. Eu levava num lugar onde eu conhecia, o pessoal arrumava celular, computador, e eu levava os aparelhos que eu pegava com defeito lá, levava, então eles faziam um preço bacana pra mim, porque eu tava sempre levando, enfim, e aí eu vendia esses aparelhos depois revisados, né? Vendia também bicicletas. Foi assim que a brincadeira começou aí. Computadores, celulares, bicicletas, enfim. E esse negócio realmente foi crescendo e acabou chegando a carros e motos, né? Venda de carros e motos na internet. Foi muito interessante. E nesse meio tempo, as coisas já tinham dado uma boa melhorada. Daí então, eu quis me envolver com venda de produtos físicos novos. E daí então, depois de pesquisar bastante, é claro, eu comecei a ter contato com os marketplaces, né? E daí, a princípio, eu fazia algumas ofertas, não conseguia vender nada. E eu me recordo que eu fiz um curso, e esse curso, a maior parte do tempo eu estava vendo conteúdos na plataforma aqui mesmo, né? Mas quando você não tem conhecimento, você tem dificuldade em pesquisar o que você realmente gostaria de encontrar. E é muito conteúdo, e eu acabava ficando perdido com isso. Pelo fato de ter muito conteúdo na plataforma, aqui no YouTube, e eu ter pouco conhecimento, eu ficava perdido. Bom, então eu comprei esse curso, e esse curso me ajudou muito. Esse curso fez com que fosse ampliado aí os horizontes, né? Os meus horizontes, né? É como se até o curso eu não enxergasse algumas possibilidades, várias possibilidades. E depois do curso, aí foi como se fosse uma mudança da água para o vinho. E foi isso mesmo. Mudou completamente o jogo. Bom, então eu comecei a criar algumas estratégias, e essas estratégias começaram a dar resultado. E daí então eu fui me sentindo cada vez mais estimulado, porque é engraçado, né? Da mesma forma que quando você está ganhando pouco, você se sente cansado, quando você começa a ganhar mais, você começa a estar mais motivado, mais animado. E foi assim comigo, e é assim com todo mundo. Não é o trabalho que cansa em si, é o resultado do trabalho. Se você começa a ganhar bem, você começa a fazer o que você gostaria, sentir que não faz mais tanta falta o dinheiro, você começa a ter um gás a mais, né? Bom, e daí eu, com o Mercado Livre, eu comecei a fazer vendas. E muito engraçado que no curso dizia para que não tivesse a princípio uma preocupação específica com o que vender, mas vender alguma coisa. E eu comecei, parece brincadeira, mas
eu comecei a vender balas, balas famosas que não se tinha no Brasil inteiro, então pacotes de bala. E depois disso eu parti para os bombons. E eu te confesso que cada vez mais que eu via o resultado daquilo, né, daquele trabalho, cada vez mais eu me sentia mais animado. E daí então eu fui procurando outros produtos e fui me envolvendo com outros mercados. E, enfim, acabei realmente depois montando site, vendendo em redes sociais produtos, os mais diversos tipos de produtos. Eu acabei não indo por esse caminho do nicho. Eu fui pelo caminho da diversidade, né? Produtos aí de multiuso. Acredito que seja uma boa para quem, na verdade, tem um conhecimento mais apurado, né? Não para começar aí, você ficar, sei lá, preocupado com o nicho no começo, eu acho que acaba te prendendo um pouco, porque você acaba não tendo liberdade de experimentar aí os mais diversos resultados. E depois, claro, você começando por produtos diversos, você pode perceber melhor qual aqueles que performaram melhor, e daí então você acaba indo por aquele caminho, né? Mas eu segui dessa forma, e daí então montei uma estrutura de venda, e comecei também em paralelo, para que eu conseguisse potencializar aí os meus rendimentos. Eu comecei a oferecer também serviços, porque serviços relacionados a suporte comercial, né? Aquelas empresas que tinham vontade de migrar aí pro virtual. Então, com a experiência que eu tinha adquirido, eu percebi que eu podia estar aí auxiliando elas, e foi dessa forma que eu realmente fiz. Eu comecei a estar aí auxiliando algumas empresas, né, prestando esse tipo de trabalho, e isso também me ajudou muito dentro desse contexto aí de trabalho virtual. Então, o que eu tenho realmente para dizer para você que está aí do outro lado é que hoje, mais do que nunca, as pessoas têm uma necessidade, principalmente as pessoas que já estão no comércio aí, que estão trabalhando, elas têm uma necessidade de começar aí a melhorar o trabalho que elas estão fazendo. Então, prestar, para aqueles que querem sair da CLT, prestar serviços de edição de foto, edição de vídeo, também gestão de redes sociais, criação de material para divulgação de serviços e produtos, criação de logomarca, enfim, existe muita coisa relacionada a isso. E pensar nisso é muito interessante, porque a prestação de serviço, ela te devolve dinheiro muito rápido. Você investe num curso, você se dedica aí assistindo conteúdos aí na internet, e depois disso você consegue ter um retorno muito bom. Então pense nessa possibilidade, tá? Bom, voltando aí de forma mais direta com relação a essa minha experiência, então
vendendo produtos agora físicos e vendendo serviços, tá? Para aquelas pessoas que tinham interesse em iniciar aí um trabalho na internet. Eu consegui, em pouco tempo, ganhar 20 vezes mais do que eu ganhava como CLT. 20 vezes. Tá? Então, pouco tempo, para ser franco em dizer para você, em 3 anos. Então, o que eu quero dizer aí para você que está do outro lado é que dá realmente para acelerar aí aquilo que você gostaria de ter, dá para acelerar esse processo através realmente da internet. Porque se foi assim para mim, não é só para mim, é para todos, né? Todos têm o potencial, desde que realmente você comece a se interessar, comece a pesquisar, comece a entender também que você precisa de uma escala funcional, e essa escala ela vai funcionar sempre em cima, pelo menos para mim foi assim, do 20-80. Você estuda 20 horas e aplica 80, tá? Então você vai se sentir cansado, você vai perceber que não é fácil, mas é possível. E é uma coisa engraçada, porque quando você chega próximo lá do seu limite, pensando em desistir, é porque você já deu o seu melhor e daqui a pouquinho os resultados eles começam a aparecer, os resultados significativos, resultados expressivos, que vão realmente mudar a sua vida. Então, perceba que esse conteúdo quer levar para você que está aí do outro lado, primeiro, que não é fácil, mas é possível, então dá para fazer. Depois, levar para você que fazer com segurança é muito melhor do que fazer com falta de responsabilidade. Então, continue exercendo a atividade que você está exercendo. A sua CLT, se você trabalha como autônomo, não interessa qual é, continue mantendo, até que as coisas comecem a te mostrar um resultado satisfatório. E daí então, você pensa em remanejar. Uma outra coisa também que esse vídeo quer levar para você que está aí do outro lado, nunca tenha uma fonte de renda só. Sempre tenha mais de uma fonte de renda, porque quem tem duas, tem uma. Se você tem duas e perde uma, você continua com uma. Se você tem uma e perdeu essa, você não tem nenhuma. Então, trabalhe com o pé no chão, com responsabilidade. Procure não ficar se comparando com ninguém. Procure entender que muitas vezes é necessário que você invista um pouquinho em você, faça um curso para que, como aconteceu comigo, aí você consiga ampliar aí a sua visão muito rápido e já começar a ter melhores resultados. Então, entenda isso também, que é algo realmente muito importante para você que está aí do outro lado. E também, uma outra coisa é que às vezes você não começou nada porque você está preso naquela ideia de não saber o que vender. Mas não é essa a preocupação que você deve ter. Você precisa, na verdade, começar a entender que você não precisa saber o que vender, e sim vender o que você tem. A partir desse momento que as vendas começam a acontecer, você vai começar sim a se organizar, e daqui a pouquinho você vai perceber que a partir do momento que você começa, as limitações, o processo vai mostrar aí qual o melhor caminho. Todas as decisões que você vai passar a ter vão ser em cima de informações, de dados, tá bom? Então, não fique realmente com medo de começar, comece, e eu tenho certeza que daqui a pouquinho você estará realmente rindo sozinho, sozinha, e vai perceber que as coisas são muito rápidas. E um detalhe é que muitas pessoas também querem começar aí pensando já num CNPJ. Não pense nisso, pense em começar a vender. Comece a vender com o seu nome físico, porque com o seu nome físico você não tem despesa, e você só vai pensar no CNPJ a partir do momento que você já tiver aí
ganhando dinheiro. É assim que deveria realmente ser para a grande maioria das pessoas, pessoas essas que ainda não têm a experiência que deveriam ter, mas vão ter a partir do momento que elas começarem a experimentar esse novo processo de mudança profissional e financeira na vida de cada uma delas. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe aí o seu comentário, que é muito importante, e, é claro, compartilhe com o maior número de pessoas essas que têm o interesse ou precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui.